Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gerry Tononi. Bem-vindos ao podcast. Por que castio? Porque castio lembra questionar, porque em latim se diz questio, e em latim significa pergunta, significa questão. Diante disso, vocês podem dizer podcastio em português, vocês podem dizer podcast em latim. E aí, Alexandre, gostou? Adorei a explicação. É isso aí, obrigado pela... Alexandre, a princípio agradeço a sua presença e vou adiantar o seguinte. A palavra sincero, ela vem do latim. E sincero quer dizer sincera, puro, limpo, tá? E segundo Aristóteles, a dúvida é o princípio da sabedoria. Por esse motivo eu vou perguntar, eu vou questionar. Então, na vida pessoal, quem é Alexandre Carvalho? Alexandre Carvalho na vida pessoal hoje é uma pessoa extremamente feliz, extremamente completa, casado, muito bem casado, alguém que foi construir uma família com 2 filhos a partir dos 50 anos, então é alguém que tem muita clareza do que queria quando chegou aos 50 anos e que está muito feliz hoje. Entendi. E na vida pública? Quem é Alexandre Carvalho? Na vida pública, o Alexandre é alguém que tem uma... Não sei se a palavra é correta, você que é o homem das palavras, mas que tem uma certa angústia por fazer, né? Por construir coisas, por modificar coisas. Que tem a ver com a criatividade. Tem a ver com a criatividade, assim. Eu tenho muita ânsia do fazer, né? De produzir coisas, assim. Esse é o Alexandre Carvalho na área de comunicação. Mas eu queria que você fosse mais específico. Onde você está hoje? Onde eu estou hoje? Bom, hoje eu ocupo um cargo de superintendente de conteúdo dentro de uma emissora, de um grupo de comunicação chamado Rede Vitória. A gente tem 4 plataformas de comunicação e a direção dessas plataformas está sob o meu comando, com a ajuda de outros tantos pares, né? Não sou eu que sou o responsável só por conduzir aquilo. Entendi. Mas profissionalmente é neste lugar que eu estou. E assim como na vida pessoal, estou também muito feliz onde estou. Alexandre, eu sou da área de educação, e a palavra aluno, criou-se um equívoco, difundiu-se uma informação de que aluno quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. A palavra aluno ela tem a ver com criança de peito, tem a ver com lactente. E por extensão, aluno teve um sentido de discípulo. Pergunta: quem é a sua maior inspiração? Quem é o seu professor de vida? Você consegue se lembrar de alguém com quem você aprendeu muito e aprende até hoje? Eu acho que eu tive alguns bons professores de vida, assim, né? A começar pela coisa mais tradicional. Meu pai foi um excelente professor de vida, assim, me deixou muitos ensinamentos, assim. Eu digo que eu sou uma pessoa de sorte porque eu tive 2 mães. A minha mãe biológica faleceu aos 10 anos, meu pai casou de novo e eu passei a chamá-la de mãe, porque assim entendi que ela era. Entendi. Então é outra pessoa que me deu lições de vida e que me dá lições de vida até hoje. Meu pai já falecido, minha segunda mãe ainda viva. Mas fora isso, né, para além disso, eu acho que você aprende com muitas pessoas assim, inclusive com pessoas que estão nas letras, né, que você lê, por exemplo. Então, se eu pegar um autor que eu mais gosto, por exemplo, José Saramago, é um mestre para mim de vida, né, de posicionamento na vida, do que se quer, do que se diz, do que se espera, de como se enxerga a vida. Então, acho que eu tive muitos, não consigo te dizer um, mas acho que tive muitos professores de vida. Especificamente, você consegue se lembrar de alguma lição do seu pai que você não esqueceu? Meu pai sempre dizia uma coisa assim, é sempre melhor estar do lado de quem pode ajudar do que do lado de quem precisa ser ajudado. E ele falava esse tipo de coisa em qualquer situação. Então, todas as vezes que solicitavam a ele algum tipo de ajuda e alguém o questionava, ele sempre dizia isso: é sempre melhor estar do lado de quem pode ajudar do que daquele que está precisando ser ajudado. Eu acho que isso é a maior lição que ele deixou, assim, né? É o jeito de ver a vida, assim, do que você... de missão na vida, sabe? Entendi. Alexandre, a palavra trabalho, e você trabalha muito, está ligado a uma palavra latina chamada tripalium. Tripalium
era um instrumento de tortura, com 3 paus. Três palio, paus. 3 paus era um instrumento de tortura. Então, segundo a origem da palavra trabalho, está ligada à tortura. Segundo a origem, trabalhar quer dizer torturar. Qual o pior problema lá na Rede Vitória hoje que o tortura no trabalho? Você consegue se lembrar de algo? Jerry, eu acho que as pessoas estão um tanto quanto imediatistas no trabalho. Assim, Prazer né? imediato, né? O prazer imediato no trabalho. Assim, ninguém está muito mais preocupado em construir uma carreira, uma trajetória. Parece que você imediatamente, aquele ditado que falava, mas acabou de chegar e já quer sentar na janelinha, né? Assim, não se dá tempo para as coisas amadurecerem, não se dá tempo para absorver conhecimento. É muito imediatista. Isso é o que mais me agonia, porque você... tortura no trabalho, no dia a dia. Porque você não consegue construir uma equipe de fato, né? Porque todo mundo quer muito rápido as coisas, você não consegue ir solidificando isso, sabe? Então isso é o que mais me tortura hoje. Entendi. É mais uma área que você precisa Sim. demais de ler muito, de escrever Sem dúvida, muito. e precisa de tempo para, E isso né? vem com o tempo, não É pode isso, ser não- imediatista, entendi. Outra palavra, assim, cujo sentido se propagou e um sentido equivocado é a palavra enfezar, Alexandre. As pessoas dizem que enfezar tem a ver com fezes. Estar enfesado e estar coberto de fezes. Isso é um equívoco, tá? A palavra enfesar tem a ver com ficar realmente, vem do latim infessare, e quer dizer ficar raivoso, ficar hostil. O que o deixa raivoso no dia a dia? Você pode citar o exemplo assim da sua vida pública, também na vida pessoal. O que o deixa com raiva? Eu acho que a falta de gratidão. É. Eu acho que gratidão para mim é o sentimento que deveria estar com todos nós, assim, sabe? Então, quando eu percebo a falta de gratidão, que está muito ligado para mim essa questão de justiça, né? De você olhar. Curiosamente, eu estava escutando um podcast recentemente e a pessoa estava explicando que há 3 níveis de gratidão. Aquele que é cognitivo, que você percebe a gratidão. Aquele que você percebe a gratidão e deseja que o outro também se dê bem de alguma forma, porque você é grato a ele. E a gratidão em que te envolve, que você decide fazer alguma coisa por quem te fez bem. E eu fiquei muito tocado com isso, assim, sabe? Me afetou de uma forma muito positiva, assim. Então, acho que o que me deixa raivoso hoje é perceber que as pessoas estão cada vez menos gratas aos outros, no dia a dia, assim. Entendi. Falta do reconhecimento. Falta do né? reconhecimento, assim, do que você é capaz de fazer pelo outro, né? Alexandre, eu o considero um homem extremamente inteligente. Obrigado. Não tanto quanto, mas obrigado. Não, você é um homem extremamente inteligente. E a palavra inteligência, o termo inteligente vem do grego, dos elementos inter mais legere. Inter mais legere, inteligência, inteligente. Inter mais legere, saber escolher. Para os gregos, uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Sentido original da palavra. Primeira pergunta. Qual foi a pior escolha que você já fez na sua vida? Vale vida pública, vale também vida pessoal. E depois você me diga qual foi a melhor escolha que você já fez na sua vida. Vamos para a pior escolha. A pior escolha que eu já fiz na vida. Tá difícil, hein? Eu fiz muitas. Nós fazemos escolhas ruins. Eu fiz muitas escolhas. Mas pode citar uma delas, que vier à sua cabeça. Assim, eu queria ter investido mais no meu saber, mais novo, assim, sabe? Acho que a pior escolha que eu fiz foi acreditar que a vida passava devagar e que a gente teria tempo lá na frente para fazer o que você, né? Então, assim, não ter me dedicado quando mais jovem a determinadas coisas, por exemplo, a ler mais. Alguma área específica? A filosofia, por exemplo, é uma área que me toca muito. Psicologia é uma área que eu sou completamente apaixonado. Então, não ter feito psicologia aos 20 anos foi uma escolha errada, assim, na minha vida. Não é que eu deixaria de fazer comunicação, mas não ter feito psicologia foi uma escolha errada. Tem estímulo para fazer psicologia? Tenho muito. Hoje estudo muito, leio muito sobre isso. Não a psicologia necessariamente, mas a psicanálise, que é um outro ramo que eu gosto muito, assim. Gosto muito dos ensinamentos de Lacan, muito dos ensinamentos. Estoicos. Gosto muito, assim.
Então, uma decisão errada foi não ter feito psicologia aos 20 anos. Eu acho que minha vida teria sido mais serena, mais completa até os 50, né? Então, essa foi uma decisão... Você tem os estoicos aqui, obviamente que os estoicos estão ligados à área da filosofia, né? Para quem não sem sabe. Dúvida, sem dúvida. E qual foi a maior escolha que você já fez na sua vida? Lembra de alguma? Fiz muitas, Cita uma assim que poucas pessoas sabem. Acho que a decisão de vir para o Espírito Santo, por exemplo, foi das melhores escolhas. Eu, quando vim para o Espírito Santo, eu estava morando em Angola. Fui fazer um projeto em Angola, eu tinha saído do SBT, quando eu estava em São Paulo, saí do País SBT e fui para Angola. Fala português. E foi muito bacana conhecer a África. Eu sempre tive uma ligação com a África, e não sei explicar porquê, mas sempre tive uma ligação com a África, sentimental Entendi. mesmo. Então eu já fui morei para com Angola. Africano, você acredita? É mesmo? Do Gabão, já dividi apartamento com Olha africano. que bacana. Muito, muito diferente a cultura, né? Ele falava francês e muito bem o português. Realmente havia outras línguas lá no país, mas ele era do Gabão, falava muito bem o francês e o português. Eu conhecer o continente africano, uma partezinha do continente africano, te dá uma outra perspectiva de mundo, assim, Ficou mais sensível? Porque todo mundo que quer viajar para a Europa, quer viajar para o continente americano, né? Pro Existe um norte. certo preconceito. A África é sempre deixada de lado, assim, mas estão ali as raízes, né? Estão ali está a nossa língua, enfim. Então, ter vindo para o Espírito Santo quando eu estava na África foi uma decisão acertada naquele momento. Por quê? Porque eu pude desenvolver um monte de coisa aqui, porque eu pude crescer profissionalmente, enfim, essa foi uma decisão acertada. Outra decisão acertada foi ter me casado de novo, eu já tinha sido casado, aos 50 anos, e ter decidido, uma coisa que eu já tinha decidido que não seria, ter decidido ser pai. Essa é das coisas mais acertadas que eu fiz na vida, assim, ter decidido ser pai, ter tido o privilégio e a sorte de ter sido pai. Alexandre, a palavra coragem, o core de coragem, quer dizer coração. Agir com coragem, agir com o coração. Outras palavras ligadas a coração. Decorar. O core de decorar tem a ver com coração. A palavra concordar tem a ver com coração. Os romanos acreditavam que o centro da inteligência estava no coração. Quando você agiu com o coração para tomar uma decisão importante, já ocorreu isso? A maior parte das vezes na minha vida. Sério? O coração vida sempre foi... Pública também? A vida pública e a vida particular, assim, a vida pessoal. Eu sempre precisei estar apaixonado por aquilo que eu iria fazer. Sempre precisei ter uma ligação sentimental com aquilo. Não dava nunca... Eu nunca tomei decisões na vida só racionais. Não, isso é melhor ou isso é pior. Não. Sempre precisava ter um elan, assim, sempre precisava ter um laço sentimental, senão eu não conseguiria fazer. Não. Entendi. Outra palavra que eu considero assim, muito interessante é a palavra bonito. Que a palavra bonito é um adjetivo que hoje está ligado à beleza física. No entanto, a palavra bonito, quando ela foi criada, estava ligada à bondade. Eu acho que bacana, não tinha ideia disso. Os antigos acreditavam que a verdadeira beleza é invisível aos olhos. A palavra originalmente ela está ligada à bondade. E hoje está ligado à questão física, né? Isso ocorre por erro, com a evolução da língua e tal. Você se considera um homem bom? Eu me considero um homem que busca ser bom todos os dias. Todos os dias. Eu não acho que ser bom é uma linha final. Eu acho que ele é um processo contínuo, diário. Assim. Hoje isso é bom, amanhã você não foi tão bom, mas eu tenho a preocupação de tentar ser bom para as pessoas todos os dias. De fazer algum tipo de diferença todos os dias. Isso aí. E aí eu vou fazer essa... Por que eu fiz essa pergunta? Porque tem a ver com a palavra paixão. Paixão em grego quer dizer sofrimento, originalmente, tá? Ok. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. Sim. E aí a ideia é falar de compaixão, porque compaixão quer dizer o quê? É o que sofre pelo outro, é o que sente a dor do outro. Você como jornalista, pessoa que tá ligado a essa área da TV, do jornal, Folha, aquela coisa toda, por qual segmento da sociedade hoje você sofre mais? Segmento ligado à educação, segmento ligado à segurança, saúde, meio ambiente. O que o provoca mais na questão do sofrimento?
A palavra compaixão é uma palavra forte, assim, Forte. Né? Outro dia eu estava escutando uma Escassa, pessoa... né? Escassa, e tão bonita, e a gente tem usado tanto a palavra empatia, e essa pessoa que falava, Bárbara Ganser, por exemplo, estava falando assim, pô, mas empatia é uma palavra americana, gosto muito mais de compaixão do que empatia, né? Apesar de serem significados muito... se estiver errado, me corrija, Claro. muito semelhantes, mas compaixão é muito nossa. Por qual segmento? Eu não diria que eu tenho uma compaixão por este segmento ou não. Específica. Mas eu acho que a gente precisa olhar sempre para aqueles menos favorecidos. E acho que essa é uma premissa, inclusive, do jornalismo, né? Se a gente tem como missão tentar transformar a vida. Isso não significa excluir outros segmentos. Significa apoiar aqueles que mais precisam ser apoiados. Não é um raciocínio dicotômico. Então nós somos sempre a favor daquele menos favorecido? Não. Mas o que me dá compaixão é por aqueles que têm menos a receber, que recebem menos, que têm menos oportunidades, que tem menos perspectivas na vida. Você está se referindo às classes menos favorecidas? Talvez. Não necessariamente a classe menos favorecida é o que tem menos perspectiva na vida. Às vezes a pessoa tem muito boa condição financeira, mas não tem perspectiva de vida, né? Não tem aquilo que... não tem um elan, não tem um sentimento, não tem um propósito de vida. Então minha compaixão é sempre por aquelas pessoas que ainda não encontraram os propósitos delas na vida. Isso, assim. Entendi. Agora, se eu tiver que olhar para segmentos, se eu tiver que fazer uma dicotomia entre segmentos econômicos, então eu prefiro olhar para aqueles que são menos favorecidos, porque a gente pode, de fato, melhorar a sociedade como um todo, se trabalharmos isso. É isso aí. Alexandre, você sabe cavar piscina, eu sei que você gosta de aprender, piscina, piscis, quer dizer peixes. Então a palavra piscina, quando ela foi criada, significava viveiro de peixes. E a palavra aquário, aquário era o reservatório de água. Tá. O que nós fizemos com a evolução da língua? Nós tiramos os peixes da piscina e jogamos onde? No aquário. Hoje a piscina só tem água e o aquário que tem um peixe. Isso acontece com a palavra dromo. Dromo é um sufixo grego que quer dizer lugar onde se corre. Então você tem autódromo, você tem hipódromo. Tá. E o sujeito quer criar uma palavra e diz camelódromo. E o dromo não tem nada a ver com corrida. O sujeito cria fumódromo, pode estar parado, com o sufixo dromo, não tem nada a ver com corrida. Sambódromo, outro exemplo que não tem nada a ver com corrida, tem a ver com desfile. E a palavra dromo hoje, ela tem um sentido de lugar. Assumiu o sentido de lugar. Pergunta: em que lugar você estava, em que dromo você estava, quando você recebeu a notícia mais importante da sua vida? Ou uma das? A notícia mais dolorosa da minha vida foi quando eu perdi minha mãe. Eu estava do lado dela. Sério? No hospital ou em casa? Em casa. Minha mãe faleceu em casa quando eu ia completar 10 anos, assim. Então eu tenho muito clareza dessa cena, assim. Eu estava do lado da cama, no quarto dela, segurando a mão dela, e só estávamos eu e ela. Meu pai tinha ido trabalhar. Qual a sua idade na época? Ia completar 10 anos. 10 Tenho 53 hoje. Que dor. Então, das notícias mais importantes que eu tive, eu saí exatamente onde eu estava, assim. E outra notícia que extremamente me impactou, assim, foi a morte do Ayrton Senna, que é uma data que eu lembro onde eu estava. Eu estava trabalhando, eu era repórter. Eu gostava do Ayrton Senna, assim, eu gostava do orgulho que o Ayrton Senna nos dava, assim, né? Eu não gosto necessariamente, do ídolo, né? Eu não gosto necessariamente do automobilismo, mas eu tinha uma admiração em algum campo pelo Ayrton Senna. E eu lembro que eu estava trabalhando no interior de São Paulo e eu era 1º de maio de repórter. 94. Exatamente, eu era repórter e aí a gente parou, estava trabalhando o dia inteiro, a gente foi almoçar e aí eu vi na televisão a cena do acidente do Ayrton, assim. Essas duas notícias que eu me lembro, assim, que de alguma forma me impactaram muito, sabe, assim, foram importantes na minha vida. Obrigado pela resposta, porque obviamente o nascimento dos seus filhos Sim. é uma data muito importante, mas eu gosto de quando as pessoas não dizem mais do mesmo, né? O nascimento do meu filho porque né? Mas outra palavra muito curiosa é a palavra formidável.
né? Porque a palavra formidável, assim, ela tá ligada, a origem dela, tá? A terrível, assustador. Acredite, a palavra formidável tá ligada, a origem dela a algo terrível, assustador. Não fazia ideia. E hoje a palavra, o adjetivo formidável tem a ver, ela nos passa a ideia de um elogio. Tá. Atualmente, o que o assusta na atualidade? A falta de compaixão. A falta de... Eu não sei se a gente está sendo impactado pela quantidade de notícias recentes que a gente vê, entende? Mas eu acho que a gente anda pouco tocado, assim, né? Quando sensível. A gente... E com valores desequilibrados, assim, né? Não é possível você ter... por exemplo, né? Vamos falar da minha área. Não é possível você ter um navio que naufraga no mar da Grécia, com 700 passageiros, com 100 crianças, 300 pessoas morrem, e você ter 3 linhas nos veículos de comunicação e você ter um submarino que vai fazer com 5 bilionários, que vai fazer uma expedição, e isso toma todas as páginas de todos os veículos. Eu acho que isso passa um pouco por essa falta de sentimento, de valores, de... que importância damos para a vida de cada um de nós, assim, sabe? Isso me deixa assustado. Assim. Ainda com a palavra formidável, agora, claro, com o sentido atual, que é admiração, o que chama a sua atenção no sentido de admiração? Você pode citar um nome de alguém, pode se referir a uma pessoa ou a uma situação. O que provoca a sua admiração? De Alexandre Carvalho. O que o que me faz chorar é quando eu vejo talento. Em qualquer área. E minha mulher fala isso, assim, às vezes eu me emociono com o talento da pessoa que está fazendo malabares no semáforo de trânsito, né? Perceber um talento me emociona, assim, me chama atenção. Isso é uma coisa. E uma outra coisa que eu acho que é importante, que me chama atenção, na questão do ter filho, é como você vai percebendo mudanças dia a dia. Assim, como você vai vendo uma pessoinha se formar, descobrir coisas, tocar, perceber. É uma explosão de vida que me chama muita atenção. Assim, fala, pô, não é possível que seja assim, sabe? Me chama muita atenção. Escondido, né? Uma coisa que você fala assim, cara, não é possível, da onde que tirou isso, sabe? Então esse dia a dia me chama muita atenção. Assim. E as pessoas, obviamente, reconhecem a sua sensibilidade nesse sentido. Deixa eu falar agora da palavra coitado. Tá. Existe uma informação de que coitado está ligado a coito. A cópula. Mas isso é um equívoco, tá? Coitado não está ligado a coito, não está ligado a cópula. Está ligado a coito no sentido... A de coitar no sentido de sofrer. De sofrer. De causar aflição. Tá? Esse é o sentido correto. O que o faz sofrer? O que provoca aflição em você? Eu acho assim... A vida me faz sofrer, né? Aí a gente pode ter uma discussão absolutamente filosófica, assim, mas psicológica. Acho que a vida é um sofrimento com momentos de alegria. Entendi. Não é a vida é uma alegria com momentos de sofrimento. A vida é um sofrimento por uma questão, se a gente for na psicologia, pela falta, porque nascemos com uma falta, porque estamos sempre em busca de algo. E acho que a sociedade contemporânea potencializa sempre a falta para fazer você se movimentar em busca de alguma coisa. Então esse desejo pelas coisas, eu desejo, eu conquisto e logo em seguida eu desejo outra coisa. Então esse movimento me faz sofrer. Eu acho que a gente lida mal com as faltas que temos. Precisamos sempre preenchê-las. Então esse movimento de sempre em busca de alguma coisa me faz sofrer, me deixa angustiado, que todos nós somos. Que causa essa aflição. É isso. Alexandre, você falou de filosofia. Segundo Sêneca, que é um filósofo romano, a educação exige muitos cuidados, porque influencia por toda a vida. Qual é a lição que você não quer que seus filhos se esqueçam? Eu não quero muito, eu me policio muito para não colocar nas costas dos meninos aquilo que eu gostaria que eles fossem. Ou impor uma vontade.
Assim, eu acho que se eu pudesse escolher uma coisa para eles, eu queria que eles fossem leves, assim, que eles entendessem a vida de uma forma leve. É óbvio que eu quero que eles sejam boas pessoas, é óbvio que eu quero que eles estejam com paixão, é óbvio que eu quero que eles cuidem da própria vida, mas eu quero que eles façam as escolhas deles. E eu vou estar ali. Se elas derem certo ou não. Eu só vou estar ali. Eu não quero, faça isso, sabe? Então eu tenho muito medo dessas coisas. O que você não quer com o seu filho? Não, eu não quero nada. Eu quero que ele faça as escolhas dele. Talvez uma escolha que eles vão se sentir seguros, mas não vão se sentir felizes, né? Eu outro dia, também vendo coisas assim, um ator, que eu esqueci o nome dele agora, não me recordo o nome dele, mas ele, falando dos filhos, ele falou uma coisa tão bonita, ele falou assim, meus filhos me ensinaram a ser melhor. Não sou eu que os ensino, eles que me ensinaram a olhar de uma forma melhor. Então, assim, eu não quero muito atribuir, assim, eu acho que o mundo já é tão pesado, eles já vão ter tantas pressões na vida. Não precisa do pai ou da mãe ficar falando assim, quero que seja assim, quero que eles sejam leves. Entendi. Assim, né? Entendi. Carreguem poucas coisas do mundo nas costas, que a mochila seja tranquila. Que o caminho seja suave. Alexandre, o termo ou, em português, ele sugere alternância ou exclusão. Ok. Ou uma coisa ou outra. Então você vai só escolher você vai escolher a palavra aqui. Tá bom. Pergunta. Cozinhar ou sair para comer? Sair para comer. Churrasco, hein? Praia, montanha ou campo? Campo. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua, sempre. Dia de sol ou dia de chuva? Um pouco dos dois, mas se pudesse escolher um dia de chuva. Filmes no cinema ou filme em casa? Cinema. Café da manhã, almoço ou jantar? Sempre o jantar. Sempre o jantar. Sempre. Família reunida? Sempre. Contar Doce, como é que foi o dia. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Casa. Cachorro ou gato? Cachorro. Obrigado. Obrigado você. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você. Eu acho que a vida é feita de momentos, como eu falei, né? Estar com gente inteligente são dos momentos que mais valem a pena. Trocar com você é sempre um aprendizado. Extremamente inteligente, humilde, simples, as pessoas o conhecem. Imagina. É sempre muito bom estar com você. Obrigado. Muito bom. Vamos à dica do dia. Qual a diferença entre mesmo problema e um problema igual? Vamos lá. Mesmo problema é um problema não resolvido. E um problema igual é um outro problema com as mesmas características. Lembrem-se, não precisamos aprender mais, precisamos aprender sempre. Que a gente se veja sempre no meio da multidão. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, de deixar o seu link, de compartilhar. É isso aí.